Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos que estão ouvindo e recebendo essa mensagem. Enquanto estou gravando, hoje é dia 1º de maio de 2020, dia do trabalhador, mas aí estamos vivendo ainda essa quarentena, esse momento de ficar em casa, né? Então não estamos podendo congregar, estarmos ali juntos na nossa igreja, mas o Senhor nos permitiu ao menos ter esse momento através da tecnologia, através das redes sociais, onde nós estamos podendo compartilhar do amor da palavra de Deus, que sempre nos edifica, que sempre nos transforma. E hoje, aprova o Senhor que eu tivesse essa oportunidade, essa honra de estar aqui novamente com os irmãos, compartilhando aquilo que Deus tem colocado em meu coração e que tem me consolado nesse momento de aflição. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia ali no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, e vamos estar lendo do versículo 25 ao 33. É uma passagem muito conhecida, tenho certeza que os irmãos vão reconhecer imediatamente, né? Mas ela ainda hoje, né, tem muito a nos ensinar, tem muito a nos ajudar nesse momento de aflição. Amém? Mateus 14, do versículo 25 ao 33. Diz assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Jesus, graças te damos, Pai, pelo momento, pela oportunidade, principalmente pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos agora através do Teu Santo Espírito, Senhor. Quebranta-nos o coração, abre o nosso entendimento, meu Pai, que venhamos a receber do alto aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, é o que eu te peço, Pai. Desde já lhe agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Essa passagem ela acontece pouco depois da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, fora as crianças e mulheres, e com poucos pães e poucos peixes. E nesse momento ele havia mandado os discípulos à frente, né, dizendo que ia ficar despedindo as multidões e orando. E nesse momento, já em alta madrugada, por volta de 3 horas da manhã, os discípulos mais uma vez enfrentavam uma tempestade. Lembrando que da primeira vez Jesus dormia no barco, dessa vez eles estavam por conta deles, mas foi Jesus quem os havia enviado. Nesse momento, Jesus, vendo-os de longe, vai por sobre as águas encontrar com eles, né, preocupado, cuidando deles. E nesse momento eles se assustam, né, ao perceberem alguém, um vulto, porque estamos falando de um momento de tempestade, estamos falando de ondas, né, movimento das águas, 3 horas da manhã no meio do mar, não se enxergava direito, mal viam realmente o vulto das roupas, e ali eles confundem Jesus com a figura de um fantasma, uma figura sobrenatural, e Pedrão, né, o apóstolo Pedro, ele: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Lembrando que Pedro, já um pouco mais avançado na fé do que os demais apóstolos, ele já reconhecia no Senhor Jesus o Filho de Deus, o Messias, realmente muito mais do que simplesmente um profeta, simplesmente um homem de Deus. Pedro reconhecia o sobrenatural de Deus na vida do Senhor Jesus. E, mediante a palavra do Senhor Jesus, Pedro não titubeia, não hesita, sai do barco e vai andando por sobre as águas encontrar com o Senhor Jesus. Porém, como diz a palavra,
ao perceber novamente, porque no ímpeto, ele focou os olhos no Senhor Jesus e caminhou em direção a ele. Mas ao se distrair, acabou vendo, né, todo o problema que até ainda pouco amedrontavam, pois eles estavam temerosos de afundarem e até mesmo de falecerem por conta da tempestade. E de repente, como a tempestade não havia passado, Pedro novamente se dá conta de que ele estava no meio daquele problema ainda, e ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Felizmente, né, nesse momento ele pede socorro e o Senhor o encontra, e juntos eles caminham mais um pouco por sobre as águas e voltam para o barco, e ao entrarem no barco, o vento cessa, toda a tempestade desaparece, tudo aquilo que era um grande problema passa. E aí todos, né, não somente Pedro, mas todos que estavam ali no barco reconhecem: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Algo que eu quero já em tempos de pandemia, né, em tempos de estarmos acompanhando aí muitas notícias, a gente está muito ligado em estatística, né, em informações de como agir, deixar de agir, coisas que devemos ou não devemos fazer, né, e toda essa sorte de informações que muitas das vezes, nossa, são mais informações do que nós conseguimos lidar com elas. Mas, só para te lembrar que até hoje, mesmo 2000 anos depois de Jesus, né, ter caminhado sobre a Terra, nós ainda não temos na ciência uma explicação de como o homem pode andar sobre as águas. Nós não temos uma explicação da ciência como um pouquinho de pães e peixes pode alimentar milhares de pessoas. Nós não conseguimos ouvir a ciência explicar como água pode se tornar em vinho de primeira qualidade. A ciência não consegue explicar aquilo que é milagre de Deus. O fato é que a Bíblia nos dá alguns dos milagres de Jesus, porque se todos fossem narrados não haveria livros suficientes, é como João disse no seu Evangelho. O ponto é, Jesus, ele tem o poder do sobrenatural, ele tem o poder de tornar possível o que para nós era impossível. Ele tem o poder de trazer à realidade aquilo que sequer existe. Mas é necessário 2 pontos para a gente chegar a desfrutar disso. O primeiro, e apesar de mais simples, mas é um dos mais importantes, é a fé. Não uma crença religiosa, não um acreditar místico, mas algo que aponta para o próprio Deus, um olhar que já aponta para o próprio Deus, que é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Isso é muito bem narrado lá em Hebreus 11. A certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Uma certeza de quem confia naquele que pode todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, nós estamos atrelados e presos a esse mundo material. Nós estamos presos àquilo que simplesmente nossa vista vê. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Né? Em algumas traduções, visto que vivemos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo, nesse momento, ali na carta de Coríntios, ele está falando até da transitoriedade do corpo físico e da importância de estarmos atentos às coisas espirituais, pois as coisas materiais um dia passam, um dia ficam para trás, o corpo corruptível um dia é corrompido, mas as coisas do espírito, as coisas que nos foram prometidas e que por meio da fé haveremos de alcançar, essas são imortais, essas são infinitas, essas são maravilhosas. Através da fé, nós conseguimos identificar a pessoa do Senhor Jesus próximos a nós, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo
todos os noticiários e as noticiazinhas que recebemos nas nossas redes sociais, dizendo que muitos vão perecer, ou que isso ou aquilo é terrível e vai acontecer, pelos olhos da fé, nós podemos olhar para Jesus e ver além da tempestade, ver além desse problema e perceber que ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Eu há pouco tempo tive a oportunidade de pregar até aqui, né, quando eu falo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem um propósito de vida focado no Senhor Jesus, focado na boa nova, na anunciação de que o Senhor Jesus, ele pagou um alto preço naquela cruz e hoje ele é acessível para todo que crer, que aquele sacrifício nos concede vida, vida em abundância, vida eterna, nos concede salvação. Se nós hoje podemos nos arrepender e confiarmos nossa vida a Cristo, através dele, nós podemos superar todas as coisas. Pois a palavra vai dizer que se ele morreu por nós, hoje nós devemos viver por ele. E o Senhor Jesus é aquele que caminha naturalmente por sobre as águas. O Senhor Jesus é aquele que acalma a tempestade. O Senhor Jesus é aquele que torna possível o impossível. O Senhor Jesus é nosso Deus. Se você consegue ter fé nisso, se você consegue receber isso de coração aberto, de boa mente, já é um grande passo. O segundo passo é manter os olhos no Senhor. É não viver pelo que os seus olhos carnais ou pelo que a sua percepção material te mostra. Essa vida em muitos momentos se assemelha a quando você está olhando para um show de mágica e o mágico te engana com algum movimento, né, fazendo você olhar ou focar a atenção em uma determinada coisa, enquanto através de outro movimento ele te surpreende. E aí você nem compreende, né, o que aconteceu, aquilo tudo, né? A vida é um pouco assim. Ela te distrai daquilo que realmente é importante para te surpreender. Mas se você não estiver atento àquilo que é importante nessa vida, você não vai simplesmente se surpreender como num show de mágica. Porque uma das certezas que toda criatura que nasce nesse mundo sabe é que um dia ela há de perecer. Enquanto criatura, um dia ela há de perecer. Deus não precisa colocar enfermidade em ninguém para que essa pessoa deixe esse mundo. Mas somente aqueles que têm o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador permanecerão, serão salvos, viverão eternamente. Não bastasse isso, o Senhor Jesus, ele ainda nos concede nessa vida, nesse mundo, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que é capaz de nos fazer andar por sobre as águas. Será que você tem estado atento a tudo aquilo que o Senhor Jesus tem operado na minha e na sua vida? Porque o que tem acontecido, assim como aconteceu com Pedro, é que mesmo com grande fé, mesmo a gente já conseguindo discernir a figura do Senhor Jesus no meio da tempestade, mas algo que tem acontecido inclusive com muitos cristãos, inclusive com muitos irmãos, é que em algum momento a gente se distrai e começa a olhar em volta, e assim como Pedro, que via as ondas, que via o vento, que de repente ele lembrou de todo o medo que ele tinha, e começa a afundar. E começa a afundar. Você é tragado pelos problemas. Isso tem acontecido. Nós temos visto
Muitos irmãos desesperados, desesperançados, quando a nossa esperança não morre. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Nós temos que estar atentos, irmãos, estar atentos e, principalmente, entender um pouco da permissão de Deus, mesmo nesses momentos de aflição. Jesus já havia dito que nesse mundo, nós teríamos aflições, mas Ele também nos diz, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, foi assim que Ele nos disse. O Senhor Jesus, Ele quer o melhor para mim e para você. Eu volto a dizer, se você der lugar, se você permitir, Ele vai te conceder uma paz que vai exceder todo o seu entendimento, vai te ajudar a suportar todas as angústias desse mundo e a passar mais que vencedor por elas. Às vezes o Senhor permite, e eu gosto de falar que todo esse surto que nós estamos vivendo, isso não é da vontade do Senhor, mas é permissão, uma vez que é fruto das ações do próprio homem. Essas enfermidades não foram criadas por Deus, essas enfermidades são fruto do uso errado da própria natureza, do uso indevido da própria ciência, do saber da humanidade. E hoje nós colhemos não somente essa, mas tantas outras enfermidades. Mas o Senhor às vezes as permite, pois como diz a palavra, às vezes há mais sabedoria no luto do que na festa. Infelizmente, nós nos momentos de alegria nos esquecemos de quem é Deus, nos esquecemos de quem é o autor e consumador da nossa vida nesse mundo. Queremos viver para os prazeres e nos distrair das muitas coisas que tem por aqui. E aí, nesses momentos de aflição, quando o nosso coração aflito ou até mesmo já entristecido, talvez pela perda de uma pessoa muito próxima, ou simplesmente pela perda das vidas que nós estamos vendo, nós temos ouvido falar. Aí, de repente, a gente lembra de Deus. Lembrando que Deus nunca se afasta de nós. A mão dele está sempre estendida e seus ouvidos estão sempre atentos. Mas o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus ele não quer ser a sua religião. Jesus ele quer ser o seu amigo, ele quer ser próximo a você, ele quer ser o seu salvador pessoal, ele quer ser Deus na sua vida. E isso é algo que você tem que querer, isso é algo que você tem que buscar, isso é algo que você tem que entregar. Quem pode entregar a sua vida para Deus é você. Uma coisa eu te digo, é maravilhoso. No momento que você, de coração, na profundidade do seu ser, você se prostra diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Toma-me a mim. E o Espírito Santo de Deus vem e faz morada em você, o verdadeiro templo de Deus, aonde Ele quer habitar, aonde Ele quer estar junto de você, te sustentando e muitas das vezes te fazendo andar por sobre o mar de dificuldades e de problemas. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite, clamando que se você não conhecia ainda Jesus e de repente ao longo dessa mensagem algo ficou muito claro, que você precisa desse Deus na sua vida, eu convido você a ir ao seu lugar secreto, a ir ao seu quarto, dobrar o seu joelho, confessar o seu pecado, se arrepender dele e falar, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu aceito o sacrifício da cruz do Calvário sobre a minha vida, o teu sangue carmesim há de lavar meu pecado e há de me deixar alvo, branco como a neve, Senhor. E se você, que já é cristão, que já havia aceitado a Jesus, você que já vive isso, mas por algum motivo
esqueceu de olhar para Jesus e, em meio a esse tumulto todo, começou novamente a olhar para as dificuldades, para as notícias, para os problemas e teve a sensação de que estava afundando. O que eu tenho para te dizer para você é que a mão do Senhor está estendida, segure nela. Emerja, volte à superfície e caminhe mais uma vez por sobre o mar. A tempestade vai passar. A tempestade já está passando. Caminhe com Jesus. Ele acalma o mar e a tempestade. Vamos orar. Deus amado, Pai querido Jesus, graças te dou, meu Pai, por mais um momento que o Senhor nos deu de estarmos sendo igreja, teu corpo nessa terra. Oh, Jesus, e compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração e de realmente receber do Senhor esse refrigério, oh, esse cuidado, esse carinho, meu Pai, e essa palavra de bom ânimo, Senhor, pois vemos, Senhor, que ainda que tudo nesse mundo, Senhor, conspire contra, Senhor, a tua vontade, ainda que tudo nesse mundo pareça tão assustador, mas o Senhor é perene, o Senhor é eterno, tudo passa, mas o Senhor jamais passará, assim como a sua palavra. Ó bom Deus, esteja agora, Senhor, alcançando cada uma das vidas que ouviu essa mensagem. Em especial te peço pelos que estão se rendendo a Ti, por aqueles que estão aceitando, Senhor, o Seu senhorio, que estão nesse momento, meu Pai, dobrando seus joelhos e recebendo o Senhor como Salvador. Também te peço pelos meus irmãos em Cristo, que estão nesse momento, Senhor, felizes e alegres, pois sabem agora que o Senhor não se esqueceu deles e que está cuidando de cada um deles, meu Pai. Seja com a tua mão de poder estendida sobre cada um de nós. Nos livra, nos guarda, nos abençoa, meu amado Jesus. É o que eu te peço desde já, Senhor. E agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na paz, que o Senhor Jesus possa completar no seu coração o que nós começamos aqui nessa noite. Tá bem? Fique na paz.